Restaurando as portas de Jerusalém. Esse é o tema da nossa série de estudos. Já estamos na 10ª porta. Hoje vamos falar sobre a porta dos cavalos. Não saia daí que eu volto já. Deus abençoe, meus amados, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Um abraço, irmã Vera, aqui de Campo Grande, irmão Miguel, seu esposo, pastor José de Oliveira e Josefa estão sempre também nos assistindo. Inácia, lá da Ilha do Governador, João Cardoso, Adsumos, o Wellington também sempre nos assistindo aí. Deus abençoe a todos. Estou bem rouco, vou procurar ser rápido, porque a voz está indo embora, tá bom? Vamos lá? Falar sobre a porta dos cavalos. Estamos falando sobre 12 portas restauradas por Neemias. Porta dos cavalos é a nossa 10ª live dessa série. Neemias 3:28. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Primeira lição que nós tiramos aqui é que os sacerdotes repararam as brechas, os muros, as portas diante das suas casas. Obreiro tem que ser exemplo. Outro dia eu ouvi uma mensagem, nunca esqueci, acho que foi uma irmã. Ela disse: casa de esquina tem que ter padrão. Olha aí, irmã Lúcia. Irmã Lúcia é casa de esquina. Casa de esquina. Por quê? Casa de esquina geralmente é muito visualizada. Todos que passam, olha aquela casa de esquina, falam: que maravilha, que casa bonita, né? Ou, se tiver mal cuidada, a pessoa vai dizer: que casa feia, que mato grande, né? A calçada quebrada. Então, casa de esquina tem que ter padrão. E aqui, os sacerdotes, cada um de frente da sua casa, faziam o reparo. A porta dos cavalos era onde ficavam os cavalos usados nas guerras. Então estamos falando de batalha espiritual. Eu já falei para vocês que Neemias é um dos livros da Bíblia que mais fala de batalha espiritual. Ou seja, fala não. Ele tem a batalha ali embutida nos acontecimentos. Podemos assim dizer, certo? Ele não fala de batalha espiritual, de anjo, arcanjo, não. Mas é um livro maravilhoso, porque Neemias ele vai debaixo de jejum, de oração, e tem várias ciladas para ele cair. Tem uma profetisa que entrega uma profecia falsa para ele entrar no templo. Ele não pode entrar no templo, porque ele não é levita. Então, é uma guerra. Tá? E a porta dos cavalos simboliza as batalhas e lutas que enfrentamos na nossa vida e no nosso ministério. Tá bom? A luta contra o nosso inimigo, contra a carne e contra o mundo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, já disse Paulo, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Eu estou clicando tudo errado aqui, pastor Jonas, hoje não está bem não. Cansaço, tá? Eu estou quase sem voz. Temos que estar sempre preparados para a guerra, né? Saiu sem o S aí. E em constante vigilância. O segredo da segurança é a eterna vigilância. Vamos lá, minha gente. Tem alguns versículos aqui de destaque. Esse estudo aqui eu peguei pronto, mas eu tenho alguns versículos depois desse, tá? O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Não adianta o exército forte, não adianta a sentinela guardar
a cidade se Deus não estiver na frente. Salmo 18:10 diz que Deus montou num querubim e voou nas asas do vento. Apocalipse 19:11 diz que Jesus vem montado num cavalo branco. Eita, porta dos cavalos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cavalo fala de luta, de guerra espiritual, de combate. Paulo travou muitos combates e venceu para a glória de Deus. Bem, tem aqui alguns versículos que nós não podemos deixar de ler nessa tarde. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O versículo seguinte diz que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé para a glória de Deus. Abatidos, mas não destruídos. Não podemos confiar no exército terreno, nos cavalos terrenos. Sabe quem nós confiamos? É nos cavalos do Senhor. Olha só que versículo. Esse aqui é o momento que Elias é levado aos céus no redemoinho. E olha o que aconteceu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, eita glória, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu já expliquei que esse redemoinho era composto de vários carros de fogo, chamado de torvelim. Que glória, né? Cavalos de fogo. Aleluia. Carros de fogo. Deus é um muro de fogo em volta de Jerusalém. Lembra do crente de Jerusalém? É isso aí. Cavalos e carros de fogo. Está pensando que isso só aconteceu lá com Elias? Eliseu, lá em 2 Reis 6:17, orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Esse aqui é Geazi, que estava vendo só o exército inimigo e não estava vendo o exército do Senhor. Peço que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Tem carros e cavalos de fogo aqui em volta do caminho da Serra 290. Tem carros e cavalos de fogo aí em volta da casa da irmã Vera, da irmã Lúcia, do irmão Alencar lá de Salvador, na Bahia. Aleluia. Glória a Deus. Tem carros e cavalos de fogo protegendo a casa do servo e da serva de Deus. Que coisa gloriosa. Às vezes, quando nós estamos preocupados, nós só vemos o inimigo, só vemos o gigante, só vemos a luta. Quando nós abrimos os olhos espirituais, nós vemos carros e cavalos de fogo. Lembra de Davi? Davi, quando enfrentou Golias, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos? Opa! Davi viu algo. O menino pastor de ovelhas viu o que Saul, guerreiro, não viu. Ele viu que Deus tinha exércitos. O nome dele é Senhor dos Exércitos. E Saul, vendo que o seu exército era inferior, estava com medo. Mas Davi chegou novo no pedaço, aleluia, mas com uma visão espiritual maior, já tinha vencido o leão e o urso. E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos exércitos? Ele viu então, como Eliseu, ele viu carros e cavalos de fogo cercando o exército de Israel. Abacuque capítulo 3, capítulo 1, o profeta estava preocupado. No 2 ele estava na torre de vigia. No 3 ele estava vendo Deus respondendo o seu clamor. Tu com teus cavalos, opa, porta dos cavalos, tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Já pensou, gente? Deus marchando com um exército de cavalos e carros de fogo. Que visão gloriosa o profeta Abacuque está tendo. Marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas.
Falamos hoje então sobre a porta dos cavalos. Amanhã nós voltamos, só faltam 2 portas. Amanhã não, amanhã é sábado. Nós na segunda-feira e na terça-feira vamos falar das últimas 2 portas que faltam. E depois nós vamos começar uma outra série de estudos, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar por Jerusalém e pelo Brasil. Senhor Deus, eu entrego a cidade de Jerusalém em tuas mãos, prosperarão aqueles que te amam. Nós amamos Jerusalém. Guarde e proteja os muros de Jerusalém. Cerca Jerusalém com muralha de fogo. Abençoe o Brasil e cumpra a palavra de Gênesis 12:3 a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Que assim seja sobre o Brasil e que a maldição, ao contrário, Senhor, seja sobre os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, sobre aqueles que não querem reconhecer a tua palavra. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Estamos falando sobre as portas de Jerusalém. Hoje foi a porta dos cavalos. Amanhã nós voltamos. Até amanhã. Amanhã não, segunda-feira nós voltamos. Estou cansado. Se Deus quiser, com mais uma porta. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, oração das 18, em nome de Jesus.